fale de mim. Olha a fofoca. E já estamos de volta no Conversa Entre Amigos. Você viu? Intervalo comercial muito rápido. E olha, a gente deixou o Celso Portiolli numa saia justa. Que história é essa de você querer ser apresentador do Aqui Agora? Bom, na verdade é assim, eu quando entrei na SBT não era nem na Camarés, era na Vila Guilherme. Lá onde alagava? Lá onde alagava tudo. Eu entrei lá. E eu cruzava lá com os apresentadores. Eu ficava olhando aquele mundo mágico da televisão. Muito bem. Eu falei, bom, eu vou tentar algumas coisas aqui pro Silvio ter conhecimento de que eu posso fazer isso. Então, sem autorização dele, eu fiz amizade com o pessoal do Aqui Agora e tal, e pedi para fazer um piloto. Eu fiquei na bancadinha, fiz, apresentei e guardei a fita. Eu nem sei se tem essa fita, ou se eles têm a fita. Muito bem. Claro que não foi aprovado. Aí eu gravava em casa off para televisão, chamada de televisão. Vem aí o filme especial, com o locutor, eu sabia fazer locução. Eu ia entregar lá no departamento de chamada. Onde eu tinha uma brecha, eu entrava. Tanto é que quando eu fui pedir a chance pro Silvio, ele falou que não ia ser, foi uma conversa dura. E ele falou, em certo momento, ele falou, não, você deveria fazer um piloto no Aqui Agora. Eu falei, já fiz. Você deveria fazer isso, já fiz. Então tudo que ele tinha falado, eu já tinha feito. Então serviu para isso, mas eu queria também testar a minha capacidade. Agora, Aqui Agora, ainda bem que eu não passei, né? Mesmo se eu passasse, eu acho que eu não ia querer fazer. Policial, uma coisa justiceira. Eu não sei fazer. Imagina com essa cara, eu só sei brincar. Ia virar aquele quadro que eu fazia na Jovem Pan. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Ô Celso, vamos falar então um pouco. Eu acho que o Passa ou Repassa foi o seu primeiro trabalho foi que marcou, conhecido né? Nacionalmente, né? É, foi. Como é que você apareceu no Passa ou Repassa? Foi também um teste? Então, foi... Eu já estava sem paciência para continuar trabalhando no SBT. Porque o Silvio chegava e dizia o seguinte, eu fazia a câmera escondida. Uhum. Eu era ator, redator, produtor, diretor, eu virei um pau para toda a obra dentro da produção lá. Adorava fazer. Aí uma época ele chegou e falou, olha, não usa mais o Portiolli. Agora já estava manjado. Não, mas você imagina o dono da empresa falar, não usa mais. E não deu satisfação, por quê? Todo mundo achou que eu estava queimado, que ele não queria mais me ver. Uhum. Aí imagina, eu fiquei numa geladeira federal na produção. Me colocaram para ler carta, eu lia 400 cartas por dia. Eu não podia mais ver um carteiro. 400 cartas por dia, lendo, eu não aguentava mais, verdade mesmo. Uma hora eu cheguei pro Joaquim e falei, Joaquim, eu vou embora. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou embora vender panela, vou vender panela de porta em porta. Eu vou embora, eu não quero mais ficar. Aí o Joaquim não aguenta tal. Aí foi quando surgiu a notícia de que a Angélica ia picar mola. Picar mola pra Globo. Eu falei, beleza, se ela vai pra Globo, o Joaquim falou, calma que sua chance vai chegar. Aí o Joaquim chegou no Silvio e pediu uma oportunidade. Falou, deixa o Portiolli gravar um piloto. Aí ele deixou gravar um piloto. Tanto é que quando a Angélica foi pra Globo, ele me chamou e me apresentou pra Angélica. Falou, olha, se você for embora, esse rapaz vai ficar no seu lugar. Ah, é? E a Angélica? Boa sorte e tal, bacana e tal. Eu vou ganhar mais, um abraço. Um abraço pra você. Falei, vai ganhar mais por enquanto. E eu vou ganhar uma mega oportunidade, né? Que talvez era a oportunidade que você precisava, né, pois Celso? Então, aí o que aconteceu? Aconteceu um fato que eu achei que eu tinha perdido a chance da minha vida. Porque foi muito pesado, assim. Quando eu entrei no palco, hoje o diretor é um grande amigo meu, mas ele, da maneira dele dirigir, acostumado a dirigir de uma maneira que eu não conhecia, quando eu entrei no palco, ele apertou lá o botão e falou no PA, assim, nas caixas, pra todo mundo ouvir, ô meu filho, seu lugar não é aí, você parou no lugar errado. Meu primeiro dia no piloto, 250 estudantes começaram a me vaiar. Eu tive que voltar atrás daquela rodinha que virava e falei, o que eu tô fazendo aqui? É por isso que tem aquele ditado, você tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você quer, pois você pode conseguir. Falei, o que eu tô fazendo aqui passando esse medo? Porque eu fiquei com medo. E o microfone não era novidade pra você? Não era, mas o palco era, a câmera era, né? Eu fazia rádio, mas, pô, câmera, palco. Quando você assiste, por que tem poucos apresentadores de game? Pode ver, não tem. É difícil, né? É difícil. Por quê? Porque o game você assiste, é fácil assistir e é difícil fazer. Tem muita coisa que você não vê na sua casa que você tem que fazer. Tem muito macete, muita técnica, muita regra que você não pode esquecer. E você sabe, quando sobe a adrenalina, sua memória vai para o espaço. E eu subi com a minha adrenalina a 1 milhão, com medo, com pavor. E encarando aquilo como uma grande oportunidade da minha vida. E eu fiz, eu acho que eu não fui bem. Não fui bem, falei, fui para casa do Joaquim lá, deitei no sofá, lá tomei um remédio, fiquei mal, parecia que tinha levado uma surra. Falei, perdi a chance da minha vida.
o Joaquim entrou no outro dia no camarim do Silvio e falou: não fizeram certo com o Celso, fizeram isso. E falou: então grava de novo. Vai lá você. Vai lá, mandou gravar de novo. Entendeu? Então o Joaquim é um cara muito importante assim na minha vida. Até hoje ele me defende. O Silvio gosta muito, trabalha com o Silvio diariamente. O Silvio gosta muito dele. Ele é um cara super correto, de caráter. Então me defende nos momentos corretos, me dá puxão de orelha. É o único amigo que me puxa a orelha. Caramba. Que me liga e fala: você está errado, você está certo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu sou como um filho para ele, assim, é um negócio impressionante. Caramba. Ô Celso, eu percebo que você é muito restrito, mas amigo dos amigos. Gosta das pessoas que te cercam. Você tem muitos amigos? Tem muito não. Tem muitos colegas. Mas eu sou um cara de sorte, porque é muito difícil você fazer amizade depois de um certo tempo na vida. Principalmente quando você tem um pouquinho de fama, quando você ganha um pouquinho de dinheiro. Aí fica aquela dúvida na sua cabeça que todo mundo diz, né? Pô, acabou o dinheiro, os amigos sumiram. Não fica isso? Né? Ele é meu amigo porque eu tenho dinheiro. Então, eu não tenho essa dúvida. O que eu faço é o seguinte: eu tenho os meus amigos do passado, da época da dureza, estão comigo até hoje. Os meus amigos continuam os meus amigos. Estão todos comigo, trabalhando comigo. E no meu dia a dia eu venho fazendo novas amizades, assim, de pessoas que eu estimo muito, que eu gosto muito, assim, que estão se tornando meus amigos. Então tem algumas pessoas assim que estão naquela fase, sabe, de você já ter confiança, de falar, pô, esse cara é gente boa, esse cara é amigo, esse não tem interesse, esse cara é livre de... Então, mas os meus amigos, a base da minha amizade lá, isso é da minha época de rádio, de dureza, de Ponta Porã. Na verdade você foi um cigano, né? Você morou onde? Ponta Porã, Ribeirão Preto. Pra você ter ideia, eu ligava pro meu pai quando eu mudava de cidade. Eu não avisava que eu ia mudar. Eu fui muito peitudo. Primeiro eu era muito medroso, eu fui filho caçula, morei numa cidade que não era muito segura, né? Que era a divisa do Paraguai, uma cidade que eu amo de paixão. Então eu fui muito preso. E de repente eu saí de casa com 15 anos porque eu fui expulso da escola e não contei pro meu pai. Ele achou que era uma atitude nobre minha pedindo para estudar fora. Na verdade eu estava expulso da escola. Até hoje ele, coitado, morreu e não ficou sabendo. Ou ficou sabendo, fez que não sabia, né? Mas foi bom para mim. Com 15 anos eu fui embora, daí fui morar com as minhas irmãs. Aí com 16, 17 anos eu mudei e fui morar em Uberaba. Aí sim começou a minha vida. Porque eu não sabia nem em banco trocar cheque, eu comecei a morar sozinho e me virar, tive que me virar. Aí de repente eu gostei dessa história de morar fora, morar sozinho, e é uma coisa que eu adoro. Parece incrível, mas essa minha vida cigana de mudar de cidade, da Uberaba, Ribeirão Preto, Curitiba, de pular para lá e para cá, né, e sozinho, enfrentando as coisas, metendo o peito, mesmo não tendo medo de nada, isso até hoje. Minha mulher sabe, às vezes fala assim, eu gosto de esquiar. Fala, vou esquiar, mas eu vou sozinho, e ela deixa. Então eu vou 2 semanas esquiar para um lugar que eu não conheço. Não pode ser um que você já conhece. Não, daí eu levo todo mundo. Eu levo família, eu levo mulher, porque eu já conheço. Tá. Agora, quando eu não conheço, eu vou sozinho primeiro, vejo como que é. Pô, legal. Aí vai todo mundo. Engraçado, né? Mas é um negócio meio de desbravar o lugar, assim. Eu gosto. É um negócio meu. Programa, o Curtindo uma Viagem, que depois virou o Curtindo com Reais, que eu sei que é a sua paixão. É um game, enfim, até programas hoje, atualmente, que estão no ar, tem copiado algumas provas que você já tinha feito, por exemplo, pular de um caminhão, aquela coisa toda. Você ainda gosta desse game? Você pretende, enfim? Olha, esses cabelos brancos que você vê hoje aqui, muitos eu conquistei nesse programa, porque era uma responsabilidade grande. Você pode ver que hoje em dia a tecnologia mudou. Eles estão usando 2 cordas de proteção. Eu fazia com uma corda de proteção sem equipamento na mão do dublê. Então ele segurava as pessoas quando passava uma silver tape na mão dele. Era hora de frear. Usava um freio 8 que chama, né? Então era uma responsabilidade muito grande. Era a vida de uma pessoa na mão da produção, na mão do dublê, na minha mão. Então aquilo ali me desgastou muito. Durante 6, 7 meses que eu fiz aquele programa, deu resultado. Foi o primeiro lugar. Eu editava as provas, eu editava tudo, eu editava pessoalmente, eu editava na minha produtora, tudo então, eu amava fazer aquele programa, adoro apresentar game, é uma especialidade minha fazer game.
Mas aquele programa, quando falaram que ia voltar, me deu um frio, você nem imagina onde. Eu falei, meu Deus do céu, tudo de novo. Aí, para piorar, o Silvio falou, não, serão 2 provas por programa. Eu falei, meu Deus, uma dá trabalho, 2 por semana? Eu falei, que loucura. 2 provas, e graças a Deus, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada, mas é um perigo, porque quando eu vejo aquele... Sabe aquele filme Forrest Gump lá que o cara tá correndo, aí ele fala, tem um ditado que ele fala no programa lá, depois você põe um bip, o cara fala, eu quero uma frase que pega e fala, merdas acontecem, né? E virou um sucesso, virou um bordão. Exatamente isso, o excesso de confiança, você vai para uma prova, aí você tá confiando na roldana que é nova, você tá confiando na corda que é nova, tá confiando o excesso de confiança, esquece o negocinho, acontece uma tragédia. Então era tudo verificado, eu ficava preocupado com tudo. Mas foi um programa que me deu muito orgulho, assim, porque eu ajudei em tudo naquele programa. Vamos falar em programa e orgulho. Agora você ganhou um horário nobre, na verdade, um domingo, que é o horário tradicional da TV brasileira. Não é nobre. O bacana foi isso, que esse horário não era nobre. Era um horário um horário simples. Eu já morno, fazia, né? Não é morno, era um horário de aquecimento do domingo. Foi bom quando o Silvio Santos fazia o Domingo no Parque. Depois esfriou muito. Ficou mais focado no esporte, e o Silvio, para deixar o programa no domingo, e para colocar a Eliana também no domingo no programa dele, ele colocou a partir das 11 horas da manhã. E virou um horário disputadíssimo, porque até Titanic, séries ótimas, colocaram nesse horário, a Globo investindo, a Record investindo nesse horário, pegando pesado, porque começou a dar trabalho. Então virou um horário que não era muito prestigiado, virou um horário prestigiado comercialmente e pela briga pela audiência das emissoras. E essa história de você assumir um outro apresentador, por exemplo, com a saída do Liberar, o pessoal cobrou muito de você, pô, Celso, você tem que ser desse jeito, faça desse jeito. Eu falo, Celso, vai, que o estilo é teu. Eu nunca tive medo eu já entrei no lugar da Angélica, eu já fiz programa no lugar da Galisteu, já fiz programa no lugar do Silvio, que ele me entregou. Então eu acho que eu já passei por algumas experiências assim que me deixaram tarimbado. Então eu não ligo. Eu fico pensando o seguinte, nunca, pode prestar atenção, nunca alguém entrou no meu lugar. Observa isso. Eu sempre entrei no lugar dos outros. Agora eu quero ver quando alguém tiver que entrar no meu lugar. Então é uma coisa que eu fico pensando, falei, pô, e eu não tenho medo disso, porque eu entro, eu sei que rapidinho fica a minha marca, a minha cara, muda, não sei porquê. Eu acho que até por ingenuidade minha. Outro ficaria com medo, preocupado, responsabilidade, eu não tô nem aí. Vou lá e pumba! Pô, depois que eu encarei um piloto do Passo Repassa, vou ter medo do quê? Você até contou bolinha, lembra que você contava feijão também? Pois é, bacana, não é? Né? Então, Feijão, E o duro é o seguinte, que ela fazia e o meu programa dava mais audiência. Fazendo a mesma coisa. Então, eu passei por provas aqui que eu vou falar uma coisa pra você. Então hoje eu não tenho mais nada, hoje eu tô tranquilo. Que vier sem cara. Pode me dar um limão, faça uma limonada. E por falar em paixão, por falar em sonho, você esse ano conseguiu concretizar um sonho que era ter uma emissora de rádio. É verdade. E aí veio uma atrás da outra. Pois é. Como é o Celso Portiolli empresário, um empresário de comunicação? Você já imaginou alguém falando assim, Não, pô, Celso Portiolli empresário? Quando fala empresário de radiodifusão, eu falo, não, tem uma rádio. Não, na verdade, assim, quando eu era criança, eu sempre sonhei nunca sonhei ter rádio. Meu lance era ter uma loja. Eu sempre sonhei com lojas grandes, assim. Mas eu não me imagino empresário, não. Eu acho que vai melhorar o ano que vem. Teremos novidades para o ano que vem. É uma programação jovem e acabou já mudando muito. A programação no dia 5, antes um pouco, ela virou com programação popular, sem locutores, com poucas vinhetas, só fazendo chamada de expectativa. E no dia 5 de abril, ela virou programação com a equipe já de locutores, com a plástica nova, com as promoções. E hoje é o segundo dia de programação, então nós estamos afinando a programação. Os locutores estão se encontrando com as vinhetas, com os programas. Então, para quem não conhece, a rádio fica em Pindamonhangaba, pode sintonizar. Todo o Vale do Paraíba, 94,5. Anda muito a rádio. E também em Ribeirão Preto, né? O Ribeirão Preto, 88,1. Ribeirão Preto tá fraquinho, vai aumentar a potência ano que vem. Aí vai ficar uma rádio... Aí sim eu vou ser empresário de comunicação. E sonho, Celso, você ainda tem sonho? O que falta ainda pro Celso Portiolli? Ih, tem muitos sonhos. É mesmo? Parar de sonhar, a vida perde a graça. Tem que sonhar.
Pô, bacana. Tem que sonhar. Celso, mais uma vez, obrigado pela tua Obrigado, paciência, por bater um papo, enfim, conversar com toda a nossa audiência do Conversa Entre Amigos. E você sabe que semana que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo dia e no mesmo horário aqui na TV Mundo. Tchau! Oi, gente, eu sou a Nani Venâncio. Eu tenho uma conversa entre amigos contigo aqui na TV Mundo. Você não pode perder, porque o Thiago, nota 1000. Quem não gosta de fofoca não é brasileiro. Ô povinho linguarudo, leva e traz de futriqueiro. Fale bem, fale mal, fale de mim.